Olá, queridos, juntos mais uma vez para mais um estudo da lição. E a nossa lição hoje tem como título Jacó partiu. Porém, antes de nós avançarmos, convido você a orar neste momento. Feche seus olhos e falemos com Deus. Sagrado Deus e eterno Pai, ilumina nossa mente, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Nós encontramos na narrativa bíblica o relato de que Jacó foi enganado pelo tio. Ele trabalhou 7 anos por Raquel e quando findou os 7 anos, em vez de receber Raquel como esposa, recebeu Lia e teve que trabalhar mais 7 anos para o tio. É interessante o fato que, diante do engano, Jacó age passivamente. Ele não se revolta, ele não barganha com o tio, mas ele aceita ali aquela situação, mesmo sendo injustiçado, ele trabalha fielmente para o tio. Aqui vemos realmente uma mudança, né, no comportamento de Jacó, algo que não condiz muito com o temperamento dele. O que aconteceu? Talvez uma das explicações, quem sabe, seja a lembrança de seu passado, pois ele também enganara o pai em condições bem semelhantes, aproveitando de que o pai era cego, se passou pelo irmão, tomando a bênção de Esaú. E ele também foi enganado em meio à escuridão. Uma outra coisa também que podemos analisar é que Jacó, nesse momento, ele já não está mais buscando ter o controle do seu futuro, mas ele colocou o seu futuro nas mãos de Deus. Ele entendia que a sua vida estava sendo guiada por Deus, e se aquilo estava acontecendo, é porque Deus estava permitindo. E se Deus estava permitindo, é porque Deus tinha um propósito. Nós precisamos entender que na nossa vida nem sempre devemos perguntar por que, Senhor, e sim para que, Senhor. E de fato é bastante interessante, porque Lia foi a que deu mais filhos a Jacó, foi a que mais contribuiu para o cumprimento da promessa. E é interessante que Judá, ele era filho de Lia e não de Raquel. E Judá foi ancestral de Jesus, o leão da tribo de Judá. Percebe? Deus, ele guia a nossa vida da melhor maneira, da maneira certa. Quando nós lemos a narrativa do capítulo 30, verso 25 a 32, vemos que logo após o nascimento de José, está ali no versículo 25, Jacó vai a Labão para conversar com o tio, pedir permissão para voltar para o seu país com suas esposas e filhos. Não era plano de Jacó passar tanto tempo longe, mas pelos acontecimentos foi levado a isso. O fato é que o tio, diante do pedido de Jacó, diante desse pedido, Labão, ele se vê meio que em desespero, até porque Labão havia prosperado muito com Jacó trabalhando pelo seu rebanho, apacentando o seu rebanho. Na verdade, Labão via Jacó como a galinha dos ovos de ouro. Labão era um homem muito ganancioso. Já vimos isso dentro da narrativa bíblica. Mas o que eu chamo a sua atenção é que Labão propõe a Jacó, né, um salário. Olha só o que nós encontramos aqui no versículo 28. E disse ainda: fixa o teu salário e te pagarei. E Jacó, então, ele argumenta com o tio, mostrando que havia servido ao tio fielmente, havia cuidado do rebanho, mostrando de que quando ele chegou ali para a casa do tio, o rebanho era pequeno e o rebanho cresceu grandemente. Mas é interessante que o argumento mais forte de Jacó está ali no versículo 30, no final do versículo 30, onde ele diz: agora, pois, quando hei de eu trabalhar também por minha casa? Jacó estava preocupado, ele queria prosperar, ele queria trabalhar para a prosperidade de sua casa. Até então estava trabalhando só para a prosperidade do tio. Ele havia realmente crescido no que diz respeito à família, esposas, filhos, mas ele também queria a prosperidade material. E aqui eu quero dizer uma coisa para você: é da vontade de Deus que você prospere materialmente,
mas é importante entender que Jacó, ele não aceitou que o tio fixasse um salário para ele, ele não aceitou isso. Como foi que ele buscou essa prosperidade? Trabalhando e confiando na bênção do Senhor. E vemos essa confiança de Jacó bem colocada aqui, na maneira como ele nega que o tio pague salário para ele, mas ele propõe ao tio o seguinte: nada me darás, finalzinho do versículo 31, nada me darás, tornarei a apacentar e guardar o teu rebanho, se fizeres isso. Passarei hoje por teu rebanho, separando deles salpicados e malhados, e todos os negros entre os cordeiros, e o que é malhado e salpicado entre as cabras. Será isto o meu salário. Então, essa foi a proposta de Jacó. A proposta de Jacó foi que o tio permitisse ele obter do rebanho do tio as cabras e cordeiros com estas características, que não era comum no rebanho do tio, mostrando assim que a prosperidade não viria de Labão, mas viria do Senhor. E é isso mesmo. E assim foi, Deus o abençoou, e Deus prosperou, e nós podemos ver aqui de que quem abençoa é Deus. O fato é de que Jacó ele aceitou permanecer mais um tempo com o tio, e ele só volta para a casa, ele só volta para o seu país quando Deus ordena. Está ali em Gênesis 31, versículo 13. Aqui é algo interessante. Deus agora conduz a vida de Jacó e ele não dá um passo sem antes ter a certeza de que essa era a vontade de Deus para a vida dele. Nós precisamos também entender que precisamos andar nesta terra, precisamos tomar decisões, mas antes precisamos entender se essa é ou não a vontade de Deus para a nossa vida. Esse é o segredo da verdadeira felicidade e prosperidade. Que Deus te abençoe. Um forte abraço e até a próxima.